No digital não tem apresentado a resistência. Deixa eu ver um outro aqui. Prestem atenção nesses diodos maiores que eu vou apresentando. Tá vendo aqui, ó? Sentido direto, sentido inverso, nada. Esse aqui também, preste atenção nele. Tá vendo? Então, beleza. Conduziu normalmente. A ponte retificadora também vai apresentar a mesma característica. Deixa eu pegar a ponte aqui. Onde a ponte retificadora, ó. Agora, só característica assim, que modificou que a ponteira preta passa a ser positiva, né? Então tem aqui a medida. Opa, tapando ali não adianta. Deixa eu botar no ângulo aqui que fica os dois juntos. Beleza. Beleza. E beleza. Resistência maior, igual aquela hora, né? Sentido inverso. Nenhum deles, tá? Agora, como eu falei, depois eu vou medir os ruins, que já sei que eu vou dizer. Não vou medir logo, que aí depois eu vou apresentar uma característica aqui dos outros diodos aqui, tá? Então o ruim é 0. Vai bater no próximo do 0 ali. Sentido inverso. Pronto, um curto. Outro em curto. Tá vendo? Característica semelhante ao que foi no multímetro digital. Aqui, sentido direto, inverso, conduziu aqui, né? Aqui não conduziu, ó. Deixa eu colocar ela. Aqui fica complicado. Para eu pegar uma boa qualidade de imagem, eu tenho que deixar bem ampliado, mas também não posso tapar completamente. Você tem que observar só o movimento dele aqui. Deixa eu ver aqui. Então, não conduziu. Houve uma condução até o 0, devido a essa deficiência, mas está no sentido inverso, tá? E aqui não conduziu. Ou está no sentido direto, aonde não pode conduzir todos eles normalmente, mas como existe, vai apresentar um ali que vai apresentar o 0, ó, normal. Aqui vai ser o 0, né? Que é o curto-circuito onde existe entre o negativo e uma das senoides, e aqui normal. Então com certeza existe um diodo aqui que está em curto dentro da ponte retificadora do anodo para um desses diodos. E o rompimento, que foi apresentado no digital, vamos ver ele aqui rompido, né? Coisa que não vai poder deflexionar ali. Ó, não deflexionou. Girando ele aqui, não houve deflexão. Deixa eu botar para o pessoal saber que é o... Não houve deflexão e não houve deflexão, tá? Então corresponde à mesma característica do componente para o digital. Existem algumas medidas que o multímetro digital acaba não fazendo idêntica à do multímetro analógico. Identificar alguns curtos, fugas ou, posso dizer assim, característica do componente. O multímetro analógico representa isso e o multímetro digital não consegue. Eu vou mostrar aqui o Zener. Esse diodo Zener aqui, ó, no sentido direto. Eu estou na escala X10K, tá? Estou partindo logo para ela diretamente para demonstrar essa característica. Olha, demonstra resistência baixa devido à própria escala, né? Porque a escala está alta. E aqui ele vai apresentar essa fuga. Não classifica que esse componente esteja ruim. Classifica que ele é um Zener. E o Zener, normalmente, todos os Zener vocês vão medir desse formato. Existe algum diodo chamado diodo Schottky, que é diodo de alta velocidade, que vão apresentar características semelhantes. Só que você depende muito da velocidade dele, depende muito do tipo desse diodo. Nem todos eles vão apresentar isso. E sempre em escala mais alta, tá? Então você, para saber se o diodo Schottky de repente pega e ele mede, vai dar uma pequena fuga aqui e vai considerar que ele esteja ruim e provavelmente é apenas a sua característica. Mas nem todos eles aferem assim. Mas o diodo Zener, a grande maioria de pequeno porte, você vai fazer a aferição no sentido inverso e ele vai apresentar essa característica, tá? Então essa é uma característica que eu queria mostrar. Eu vou mostrar de novo eu acabei não mostrando isso no digital. Eu vou mostrar no digital aqui só para vocês observarem.
Vou para aquela linha de diodo, tá? Vou mostrar aqui. Vou botar aqui na posição. Ó, sentido inverso não aferiu, tá? E no sentido direto ele vai conduzir normalmente, tá vendo? Sentido direto ele está conduzindo. No sentido inverso não conduziu nada, não apresentou nada. Ah, mas o multímetro analógico está na escala de 20 MHz. Então vamos pegar e fazer isso para ver se acontece. Então vamos ver. No sentido inverso. É interessante. Não apresenta do mesmo jeito, tá? Tá aqui, ó. E o interessante é isso. E para você obter aqui, ó, no sentido direto, ele vai apresentar a característica de medida. Tá vendo? Então, conduziu de um sentido, e no sentido inverso, que foi apresentou no analógico, apresentou no sentido inverso, não apresenta. Então temos aqui uma característica de medida da escala alta. E em escala alta, ó, se eu pegar e abaixar essa escala para 20K, vamos ver se apresenta. Tá vendo? Então, poderia medir um diodo normalmente por essas escalas aqui. Mas como já existe a classificação do diodo aqui para vir direto para os semicondutores, então eu utilizo aqui. Mas eu quis demonstrar que na característica de 20 MHz, no sentido inverso, ele não apresenta essa fuga. Essa fuga, na verdade, ela tem que ser uma fuga, uma resistência diferenciada da resistência do próprio componente. Ela pode ser também um curto, baixíssima resistência, igual apresentou no sentido direto para ele. Então se eu botar aqui, ó, deixa eu fazer o mesmo teste novamente para mostrar uma característica. O que não pode acontecer com ele. Aqui, ó, no sentido direto, ó, aqui eu tenho um cátodo e um anodo, né? Sentido direto, a resistência vai dar baixa, ó, alta em comparação, ainda antes do zero, mas estou na escala x10K. No sentido inverso, ele tem que dar essa resistência aproximada, ó, resistência mediana. Ele não pode dar uma resistência próxima do que deu o anterior, tá? Aqui eu estou no sentido inverso. Então é onde que vocês têm que observar esse detalhe. Se ele se aproximar daqui, ele está em fuga, tá ok? Pronto. Aqui finaliza algumas medidas de diodos, desse diodo aqui, tá? Eu vou mostrar no próximo quadro uns SMD, alguns diodos SMD. Como havia comentado na aula anterior sobre diodos comuns, eu iria comentar também sobre o SMD, tá? Vou apresentar aqui primeiro um SMD de porte maior e depois irei diminuir um pouco o tamanho dele. Mas esse aqui, ó, já tem a mesma característica dos diodos tradicionais. Tem a faixinha, essa faixa aqui classifica ele como o cátodo, tá? Aqui eu tenho a nomenclatura dele, que é a possibilidade de ver só seria com a lupa bem ampliada. Estou tentando fazer um máximo com a câmera aqui, mas a câmera não tem como ampliar, porque senão haveria de desfocar a imagem. Mas eu vou demonstrar a característica de medida, como se assemelha à medida de um diodo comum. E aí vocês depois poderão fazer por avaliações, através de... Existem vários códigos desses componentes, causando algumas dificuldades em localizar, mas eu aqui demonstro para vocês que não é um bicho de sete cabeças em medir, tá? Agora, em questão de localizar, irei tentar montar um banco de dados, aonde nesse banco de dados haverá informações sobre vários semicondutores. E a possibilidade de você procurar na internet é muito mais fácil procurar no banco de dados do SkyDrive, onde você poderá achar com mais facilidade. Então aqui irei demonstrar para vocês a medida desse componente. Eu optei por destacar um dos seus terminais, tá? Para facilitar mais a interpretação de cátodo e anodo. Sabendo que aqui é o anodo e aqui é o cátodo, então eu vou fazer a medida no sentido direto e inverso. O multímetro aqui vai ficar numa posição onde eu posso facilitar a visualização dos dois. Só que o componente, como é pequeno, ficará um pouco afastado. Então aqui eu vou botar no sentido inverso. Não houve condução.
tá? Sentido inverso aqui. E depois o sentido direto, aonde há a deflexão normal. Caracterizando que isso aqui é um diodo comum, tá? Vou pegar, aumentar até a escala aqui para X10K, para ver se existe alguma característica de ser um Zener ou um diodo de alta velocidade. Então vou pegar, modificar aqui a característica da escala. Em breve eu estarei desenvolvendo a técnica de colocar PIP nas imagens. Aqui, ó, ele já se classifica como um diodo de alta velocidade, porque houve essa fuga no sentido agora negativo no anodo, tá? Então aqui classifica ele como um diodo de alta velocidade. O que eu comentei na época sobre o diodo Schottky, isso aqui seria um diodo de alta velocidade também. Normalmente essas placas digitais assim utilizam diodo de alta velocidade. Então aqui caracteriza essa fuga, não justificando que ele seja um diodo esteja ruim, e sim ser um diodo de alta velocidade. Ele não tem característica de Zener, porque o Zener seria um pouco menor, tá? Então a característica mais de um diodo de retificação, mais de alta velocidade. Então aqui eu demonstrei um diodo maior, tá, de retificação, e provei também aquela categoria de alta velocidade, que há uma deflexão no multímetro digital. Vou apresentar essa mesma característica de medida e vamos ver se ele demonstra essa velocidade do diodo aqui, tá certo? Vamos passar agora para o multímetro digital. Nessa placa aqui já estarei demonstrando um diodo de menor porte ainda. Ele já é bem pequeno mesmo. Vou botar a ponta da agulha aqui para vocês visualizarem. Olha a ampliação que eu fiz sobre esse diodo aqui, tá? A característica dele, alguns veem a nomenclatura sobre ele, um número qualquer, mas a identificação dele vai ser facilitada pelo esquema do aparelho, tá? Essa barrinha aqui que está do lado de cá, ó, pode ver que já tem até uma marquinha aqui apresentando essa marca, onde demonstra o catodo. Mas aí eles colocaram também no próprio desenho, na grafia aqui, botaram o desenho, onde demonstra qual é o lado do catodo, tá? Eu vou botar como eu sempre coloco, da demonstração de tamanho de ampliação. Vou colocar meu dedo próximo. Olha só a ampliação que eu tive que fazer para enxergar esse componentezinho. Então agora eu vou fazer a aferição dele com o multímetro digital, tá? Deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher. Esse D801. Deixa eu ver aqui. Isso. D801. Aonde eu vou fazer a aferição dele com o multímetro digital e depois com o multímetro analógico, tá? Vou medir com ele no circuito impresso e depois vou medir ele fora do circuito impresso. Vou tentar fazer a aferição fora do circuito impresso. Olha a distância que tem que ficar para eu poder ter a medida desse componente e ao mesmo tempo vocês visualizarem que a leitura dele é idêntica a de um diodo, tá? Vou utilizar de novo a escala do diodo para facilitar mais. Deixa eu ver aqui, tá? Então estou na escala de diodo e vou fazer a aferição dele no circuito impresso. Então o 801 está aqui. Esse aqui é o 801, depois eu dou um zoom de novo para vocês observarem onde está medindo. Então no sentido inverso, que a barrinha está do lado de cá, sentido inverso não conduz. Como não existe nada próximo a ele que ofereça uma resistência, por isso que não houve a apresentação de resistência. Vou botar no sentido direto agora, aonde apresenta a característica de medida, certo? Então, como ele não há nenhum componente de pequena resistência próximo a ele, por isso que não houve nem necessidade de destacá-lo aqui. Mas depois eu vou mostrar outros que estão no circuito impresso que vão haver necessidade. Se fosse o caso de ter que analisar esse circuito, eu teria que destacá-lo da placa. Então aqui não houve. Agora vou dar um zoom para vocês confirmarem aonde eu estava medindo. D801, certo? Então é onde que temos que
fazer uma mágica aqui para visualizar o componente e ao mesmo tempo visualizar o circuito. O controle, Deixa eu fazer uma mágica aqui para vocês visualizarem tanto o circuito que eu estou fazendo a aferição, quanto o próprio... Eu tenho que fazer uma mágica aqui, onde vocês possam visualizar tanto o componente que eu estou fazendo a aferição, quanto o multímetro também. Então pronto, aqui já definiu esse ponto. Agora eu vou fazer uma aferição em outros aqui, que aonde demonstraria que teria que destacar da placa caso eu houvesse necessidade. Tá vendo esse aqui, ó? Houve aferição, houve resistência, no sentido inverso, no sentido direto, houve uma condução baixa resistência e outra baixa resistência. Então se eu pegar e mostrar para vocês, onde eu estava fazendo a aferição, são diodos também. Os dois que eu estava medindo seriam esses daqui, tá? Aonde, se eu tiver que fazer a aferição deles para confirmar se eles estão bons, eu teria que destacá-los do circuito. Mas como eu só estou apresentando para vocês aqui o diodo SMD em questão de medidas, que é idêntica à do diodo tradicional, então eu não vou destacá-los, e comentando sempre que se houver uma análise do circuito que você tem que destacar, é obrigado, não adianta recorrer a uma outra forma a não ser destacando o componente do circuito. Alguns ainda oferecem a medida normal, outros não, outros você tem que destacar mesmo do circuito impresso, porque existem componentes próximos a ele que ofereçam baixa resistência. Então no momento que você estiver fazendo a aferição, você vai pegar e ter um engano nessa leitura, tá certo? Então eu só quis provar aqui para vocês que a leitura de um diodo retificador, esse aqui, estamos fazendo até a parte de diodo retificador, quando ele é Zener, ele vem escrito aqui, esse aqui é um Zener, ó, DZ, então um diodo Zener. Então onde está até destacado o circuito aqui, é um diodo Zener. Sempre quando vier que for Zener, vai vir com um diodo Zener. Se ele é um retificador, ele está só com um diodo mesmo, tá certo? O código dele vai estar no próprio esquema, então é onde que o técnico, o aluno, vai ter que sempre observar esse detalhe. São componentes tradicionais. O conhecimento que você ter sobre os diodos discretos é a mesma coisa que vai poder ser aplicada aqui. A única coisa que dificulta, como eu falo, e eu vou tentar fazer o máximo para solucionar tanto o problema de vocês quanto o meu próprio problema também, que muitas vezes a dificuldade de localizar a identificação do componente em um datasheet dele é grande, mas não impossível. Porque se ele foi fabricado, existe em algum lugar, nem que esteja em árabe, chinês ou em outra forma, vai existir o datasheet dele. Só que tem que ter uma paciência para localizar. E se eu puder facilitar a criar um banco de dados aonde vocês podem subtrair essas informações nesse datasheet, então beleza. É só vocês procurarem. Sempre quando tiverem uma dúvida, vai lá no datasheet de diodos, vou sempre separar em pastas. Então vai lá no datasheet de diodos, de SMD, vou botar diodo SMD, datasheet de diodo SMD. Quem sabe você dê a sorte logo de localizar o que você esteja procurando naquele lá. Tanto vai ser diodo como transistor e outros componentes, tá certo? Então aqui é uma apresentação onde eu demonstrei a medida de um diodo SMD e comparei a um circuito impresso. Também destaquei um para fazer a medida. Comparei que existe um diodo de alta velocidade onde o digital não consegue comparar com o diodo com multímetro analógico, tá? Então é onde é outra coisa a se destacar. E vamos agora avançar para outros semicondutores que fazem parte da família do diodo.